Graça e paz. Eu espero que todos estejam bem. É mais uma vez um privilégio de estar falando com vocês acerca dos caminhos do amor. Nós temos tratado nestes momentos acerca destes três quesitos que aqui se encontram: diálogo, finanças e intimidade. E eu comentei da outra vez que intimidade e finanças têm como cabeça, como líder, como aquele que coordena de uma maneira muito especial tudo isso, o diálogo. Na outra vez eu comentei algumas causas, algumas influências que afetam ou causam os conflitos conjugais. Falei acerca de finanças e empregos, comentei um pouco sobre a rivalidade entre os familiares, a indisciplina dos filhos, principalmente nesses momentos de pandemia, a disputa de poder entre pais e filhos. Isso tem trazido também algumas consequências muito danosas, e influência com outros membros da família. Tudo isso nós vimos numa primeira etapa de como isso pode causar, ser um disparador para que haja um conflito. Hoje nós vamos ver alguns outros elementos que também precisam ser tratados, que também precisam ser analisados, pensados. Por exemplo, objetivos e ideias diferentes. Quando um casal tem ideias, objetivos diferentes, naturalmente haverá um conflito. Naturalmente haverá talvez uma sobreposição ou uma indisposição de ideias. É nesse momento que volta o tema central, que é o diálogo, para o casal, para eles poderem se acertarem, poderem alinharem melhor. A imagem que vocês veem abaixo são de trilhos. Esse lugar em especial é lá em Paranapiacaba, tá? Onde um obstáculo tão gigantesco que foi a transposição da Baixada com o Planalto, aqui é um momento em que mostra bem como que se os trilhos caminham, lado a lado, vão conseguir atingir o objetivo. Agora imagine se os trilhos começam a se divergirem, o que aconteceria com a locomotiva ou então com a composição que estaria sobre eles. E assim o casamento, ele tem um trilho mais ou menos a seguir. Tá? Eu digo mais ou menos porque assim é meio construído, nós vamos construindo etapa por etapa desses trilhos. E objetivos e ideias diferentes precisam ser dialogados. Não é errado ter ideias e objetivos diferentes, não, mas eles podem sim ser alinhados, tá? Mesmo que um tenha um plano e outro tenha outro, mas se são extremamente divergentes, e vai acontecer também isso, se são extremamente divergentes, que alinhem-se, colaborem um com o outro, porque com certeza haverá sim uma possibilidade. Um dos quesitos que eu uso trilhos para mostrar isso é quando a gente olha o trilho. Se você olhar no presente momento, eles estão lado a lado a uma certa distância, mas olhando lá na frente, como no horizonte, eles vão como se afunilando, como se um fosse em direção ao outro. É exatamente isso. Apesar de terem ideias e objetivos diferentes, podem olhar para frente e caminharem para afunilarem lá na frente, que o resultado disso seja de comum acordo. Claro que tem a ver também com as personalidades diferentes. Ninguém é igual a ninguém. Somos seres persona, individuais, únicos, exclusivos. Histórias diferentes, famílias, contextos, cultura, tantas coisas diferentes. Mas podemos ir alinhando nessa construção. Se você pegar uma construção mesmo, você vai ver que lá tem mistura de tijolos, areia, pedra, cimento, ferro, madeira, tantos elementos, vidro, tantos elementos diferentes, e que, quando bem harmonizados, constroem um lar, constroem uma casa. É claro que ninguém vai pedir para que o outro mude, se transforme, mas é necessário entender e caminharem para o bem comum, o bem-estar comum. Então essa construção, a gente vai ver o que é realmente imprescindível, o que é realmente de valor, e será trabalhado isso, será harmonizado isso daqui.
Outra coisa que tem afetado muitos casais, e vou falar desde a época do namoro, são questões mais mal resolvidas. Olha, essa coisa de tapar o sol com a peneira realmente é impossível, tá? O que tem que ser resolvido, precisa ser resolvido. E qual o caminho para se resolver isso? Diálogo. Não há outro caminho a não ser o diálogo. Porque se fica lá mal resolvido, em todos os momentos isso vai voltar a estourar, isso vai voltar a apontar e não vai solucionar. Se não houver diálogo, e eu comentei da outra vez, mas nós não temos o hábito. Cria o hábito, aprenda a criar o hábito. Falei, fala 2 minutos um, o outro ouve, fala 2 minutos o outro, esse aqui ouve. Então essas questões mal resolvidas vão poder ser solucionadas. Isso, mas como a gente faz quando a gente não está conseguindo? Busquem ajuda, busquem terceiros para ajudar vocês. É plenamente possível, sim. Quando a gente quer mudar, quando a gente quer ter uma paz dentro do lar, quando a gente quer ter um equilíbrio, a gente busca ajuda, e a melhor coisa que a gente pode fazer. Se nós dois não estamos conseguindo fazer isso tão claramente, existem milhares de maneiras de poder serem solucionadas, tá? Continuando. Dificuldades para resolver o problema em conjunto. Tá aí. Não consigo. Não tem jeito. Aí entra o papel. Você é cristão, você tem teu pastor, você tem terapia, que trabalham isso, terapias familiares, você tem terapeutas familiares, você tem terapeutas no seu sentido, mas para tratar de uma questão pessoal sua. Busque ajuda. Não deixe, olha, um dos grandes males da humanidade é deixar as coisas caminharem sem o cuidado, sem o zelo. Porque eu vou te falar assim, a gente se separa e acabou. Tudo bem, é uma opção sua. Entre as milhares que há, essa é uma opção. Mas e os danos causados? Danos emocionais, danos materiais, danos espirituais. Quantos danos não há numa separação? Só para você ter uma ideia, a separação conjugal, a separação de um relacionamento, vou por assim, ela é a segunda causa maior de dor. Ela só perde, literalmente, para o luto, perda real de um ente querido. Por que eu digo real? Porque uma separação é uma perda. Ela é real só no sentido de separação, mas a pessoa continua existindo. Então, o luto é a dor número 1. A separação de relacionamentos é a dor número 2. Então, é comprovado cientificamente a intensidade desse dano. Por isso, vamos percorrer o caminho do amor. Vamos percorrer o caminho da solução. Vamos viver o melhor que a intimidade pode proporcionar. Vamos viver o melhor que as finanças, independe do valor. Finanças não é muito dinheiro ou muitos bens. Finanças é aprender a viver com o que eu tenho. Vamos aprender a viver, porque o diálogo é o caminho, esse caminho do amor. Pense nisso, reflita sobre isso e entenda que a melhor coisa que você pode fazer para a sua vida é dialogar. Assim, você estará construindo a paz dentro do seu lar e a paz na sua vida. Reflita sobre isso e que o Senhor te abençoe grandemente.